Olha, o STF expediu um alvará de soltura em favor de Jefferson Figueiredo, que seria um morador de rua que foi preso envolvido supostamente nos atos que se deram no dia 8 de janeiro de 2023. Isso aqui me traz uma coisa, meus caros, que é assim, muito cara para mim, que é o problema das pessoas que são presas preventivamente no Brasil e depois vêm a ser absolvidas, às vezes por negativa da existência do fato ou por negativa da autoria. Ou seja, a pessoa ficou presa 1 ano e depois ela é considerada inocente. Isso é uma coisa que é de alta complexidade e é muito difícil você conversar a respeito disso sem conhecer profundamente. Só que esse é um problema verdadeiro no Brasil. Outro dia eu falava sobre a questão do fenômeno de El Salvador, em que o presidente el-salvadorenho Nayib Bukele conseguiu reduzir os índices de criminalidade a níveis praticamente no chão. E o que acontece? É o efeito colateral que existe a partir disso. Porque hoje você sempre tem um efeito colateral, né? Não existe fórmula mágica para a segurança pública. Sempre vai ter um efeito colateral. O efeito colateral de você soltar o criminoso, o delinquente que já cometeu 3, 4, 5 crimes e foi condenado por 2, 3, é que ele vai cometer o crime contra o inocente. Às vezes vai tirar a vida de um inocente, vai violar a dignidade sexual. E o efeito colateral de você prender todo mundo de qualquer forma, sem individualizar adequadamente a conduta, sem que aquela pessoa tenha o mínimo de chance de defesa, de possibilidade de defesa, de contraditório, de esclarecer o fato diante do Poder Judiciário, é você conduzir pessoas inocentes à prisão. Esse é um fato. Veja só o que diz a notícia. Moraes absolve e solta morador de rua preso no 8 de janeiro. Jefferson Figueiredo foi preso em flagrante no acampamento do quartel do Exército. A defesa alegou que ele foi ao local em 2023 somente para se alimentar. O ministro do STF, Alexandre Moraes, expediu alvará de soltura e absolveu o morador de rua Jefferson Figueiredo, preso por suspeita de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O ministro considerou que não havia provas suficientes de que Figueiredo teve a intenção de agir contra o Estado Democrático de Direito. Esse é um exemplo, né, e aqui seriam as palavras do ministro. Eu procurei a sentença e não encontrei o acórdão, na verdade. Diz, olha, não há provas de que o denunciado tenha integrado a associação criminosa, seja se amotinando no acampamento erguido nas imediações do QG do Exército, seja em outro modo, contribuindo para a incitação dos crimes e a regimentação das pessoas, escreveu Moraes na decisão. Figueiredo foi preso preventivamente por ordem do próprio Alexandre de Moraes em 9 de janeiro de 2023, em frente ao quartel do Exército, em Brasília. Ele estava acampado no local desde o dia 6. 6, no caso, eu imagino ser 6 de janeiro. Ele foi solto dias depois para responder em liberdade, mas retornou à prisão em dezembro daquele ano, após descumprir as medidas cautelares. Bom, o descumprimento das medidas cautelares faz eu me lembrar aqui do Roque Saldanha, né? Roque Saldanha, que também descumpriu as medidas cautelares e acabou sendo preso novamente. A defesa argumenta que ele é morador de rua em Andarilho e teria ido ao acampamento no quartel-general do Exército para se alimentar, já que eram oferecidos abrigo e comida gratuitos. No interrogatório policial, o réu também afirmou que foi apenas pegar comida, pois reside na rua. Após a prisão preventiva, Figueiredo foi acusado pela PGR pelos crimes de incitação a crime, associação criminosa, concurso material de crimes, ou seja, quando o agente comete 2 ou mais crimes distintos por meio de mais de uma ação. A denúncia considerava que ele tinha absoluta consciência e vontade de aderir ao grupo de acampados que teria incitado as Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Bom, eu trago a notícia, mas o que eu quero falar para você, na realidade, é justamente essa questão do problema das pessoas que são presas no Brasil e são inocentes, porque isso se constata que o indivíduo é inocente. Ausência de provas, mas é inocência, foi absolvido, ele foi absolvido. Mas havia suspeita, não interessa. O problema do excesso punitivo e o excesso de prisão é justamente esse, né? Eu falo isso aqui não é de ser de esquerda, não é ser de direita. Eu não sou de esquerda, meus caras, eu também não sou de direita. Eu não consigo falar que eu sou de direita, porque me parece dizer que eu sou de direita, eu estaria concordando com tudo que, por exemplo, um dos expoentes do ex-presidente Jair Bolsonaro fala, e eu não consigo concordar com tudo que ele pregava e falava, né? E assim como não consigo concordar com tudo que o atual presidente Lula fala. Portanto, não tem como falar que é de direita para se enquadrar, para ser catalogado nesse sentido. E sobre a segurança pública, eu conheço, eu sei a realidade da segurança pública, eu te garanto com certeza. Não tem fórmula mágica. Você vai ter efeitos colaterais em qualquer posição que você adote. O que se precisa é tentar implementar medidas que visem a melhorar o ambiente de segurança pública. Aqui você tem um exemplo de uma pessoa que foi presa naqueles atos do 8 de janeiro. Só que eu te digo é o seguinte, tem pessoas que são presas pelo Brasil ou afora
por diversos crimes, homicídio, violências sexuais, roubo, tráfico de drogas, sonegação fiscal e vários outros crimes, falsidade, uso de documento falso. E essas pessoas ficam presas preventivamente muito tempo e às vezes acabam sendo absolvidas, às vezes até por negativa de autoria, porque demonstram autoria. E eu já experimentei isso, eu já vi pessoas sendo presas, pessoas que eram inocentes. E já vi vagabundo que devia estar preso solto. Então o problema é altamente complexo. E aqui é um exemplo que eu te digo. Claro, aqui nós estamos falando de um fato que foi uma situação em que muitas pessoas foram presas. E aí, com toda certeza, tem muita gente que foi presa inocentemente, com toda certeza. Mas aí, esse aqui é um exemplo, uma demonstração clara de que isso é um problema. E que você, qualquer pessoa que fala para você assim, não, isso é muito fácil, faz assim, não sabe do que está falando ou está querendo te induzir, porque não é possível simplificar um dos temas mais complexos que existe, que é a segurança pública. Ele é problemático na gênese, porque onde começa a criminalidade, ele também é problemático na repressão. Para que se evitem os erros, o Estado tem que proteger e não atacar as pessoas, tá certo? Deixa aí seu comentário, o que você acha dessa notícia aí. Vamos ver como é que isso vai repercutir em outros sites aí, outros canais, né?